Olá, pessoal, tudo bem? Deixa eu me apresentar para vocês. O meu nome é Adir, mas tem outros nomes também pelos quais sou conhecida, tá? É Dica, e tem mais 2 canais com esse nome, e Teni, que é um apelido carinhoso que eu ganhei também, e muitas pessoas assim me chamam, tá? Então, se vocês quiserem me chamar de Adir, Dica ou Teni, eu vou atender, tá bom? E esse segundo vídeo desse canal que eu abri já há algum tempo, eu venho aqui hoje, então, para começarmos uma jornada de esclarecimentos, tá? O objetivo deste canal é compartilhar com vocês experiências divinas, por isso a conexão sagrada. Nós vivemos num tempo onde as religiões predominam com seus dogmas, né, com as suas doutrinas, com as suas prisões, com os seus cativeiros, né? E hoje a gente percebe que estamos vivendo um tempo de despertar da consciência, onde esses dogmas, essas doutrinas, já não funcionam mais, porque nós somos livres. A nossa salvação já foi, né, nos dada, na verdade. E hoje em dia nós temos muitos grupos estudando o verdadeiro conteúdo da Bíblia, né? Não as histórias que nos foram contadas e que foram contadas não a nós somente, mas foram contadas à humanidade desde que o mundo. E hoje, nesse novo tempo, no despertar da consciência, com essa transição planetária que nós estamos acompanhando, com tantas revelações, né, a cada dia, a gente já entendeu que o caminho para a espiritualidade verdadeira, para o sagrado, não é bem como nos foi passado. E esse canal tem, então, o objetivo de compartilhar com vocês verdades, né? Verdades que a gente aprende ao longo da vida com as nossas próprias experiências, com experiências de terceiros, com muito estudo, com muita atenção em tudo, observando tudo e pensando, usando, então, o nosso raciocínio, aquilo que o Eterno nos deu, né? Capacidade de pensar, capacidade de filtrar, capacidade de entender e não de sermos comandados por líderes, né? Não foi isso, e se você procurar biblicamente falando, você não vai encontrar em lugar algum na Bíblia onde o Senhor Yeshua manda que vá a templos, construam templos, adorem em templos, né? E outras tantas coisas que religiões aí impõem, né, aos seus membros como sendo regras e ditas por Yeshua. Então, isso é uma grande mentira, muitas coisas foram impostas e são impostas, sim, por homens. E nós estamos aqui, então, para desconstruir. Mas não é desconstruir na maldade, é trazer esclarecimento, trazer verdade, né? Aquilo que eu estudo, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu entendo. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês, para que você se torne uma pessoa livre, que você se torne uma pessoa feliz, que você verdadeiramente seja livre, porque foi esse o sacrifício de Yeshua por nós, né? Para que
tenhamos vida abundante. E vida abundante não quer dizer uma vida errada, porque nós sabemos o que é errado. O próprio Yeshua nos e vive dentro de nós, né? Ele mesmo nos indica, ele mesmo sinaliza para a gente o que é certo e o que é errado. E para isso ele nos deu o discernimento do bem e do mal, né? Então, muitas histórias são aí, hoje em dia, né, falada na internet, em igrejas, mas eu acho que o que conta mesmo é a experiência que cada um tem e traz na sua vida. E se for bom, como assim também nos ensinou o Yeshua, que possamos compartilhar, filtrar e aplicar na nossa vida. Então, esse canal aqui, pessoal, não é um canal de... Eu digo que a gente trata, desculpa, de espiritualidade, porém esse canal não é de religião. Não vamos falar aqui sobre religiões. Nós vamos falar sobre dogmas, sobre regras impostas, sobre despertar da consciência. Vamos falar sobre a verdade da nossa liberdade. Nós somos livres, sim, e de coisas impostas, e nada contra nenhuma fé, nenhuma crença. Não é esse o objetivo. O objetivo é trazer, sim, esclarecimento de uma verdade que nós precisamos viver para testificar, né? Ou testemunhar, como vocês queiram. Eu preciso dizer que eu nasci, então, numa igreja católica, fui criada enquanto criança numa igreja católica, e depois eu conheci o Evangelho e me batizei, né? Então, me tornei evangélica, lá aprendi muitas coisas, e de lá para cá a minha caminhada sempre foi em busca da verdade, que é inclusive o nome de um outro canal que eu tenho, Em Busca da Verdade, e lá vocês me encontram com o nome de Dica Star, tá? É um canal de análise de outras pessoas de outros canais. Também tem o canal Dica Viral, que é Dicas da Dica, que é um canal onde eu trato só de notícias, tá? Dadas pelo nosso pastor Sandro Rocha, que é o pastor que eu costumo acompanhar e filtrar as suas mensagens para o meu conhecimento e crescimento, o que não quer dizer também que eu siga tudo, que eu concorde com tudo, porque eu prefiro usar o meu filtro que o Eterno me deu, que é a minha própria razão, né? E eu costumo também dizer, só para deixar registrado, que as pessoas hoje vivem com medo, né? Dizem aceitar Jesus, que é uma coisa que eu acho ridícula, o ser humano perguntar se você aceita Jesus. Eu acho isso horrível, ridículo, porque quem somos nós para aceitar aquele que nos aceitou com o sacrifício da cruz, né? Então as pessoas ainda fazem essa pergunta tola: você aceita Jesus? Isso é uma coisa ridícula, porque ele que nos aceitou, quem somos nós para aceitar? Ele nos aceitou, desculpe o barulho externo, tá, pessoal? Ele nos aceitou com sacrifício na cruz. Nós temos o DNA dele no nosso sangue, comprovado cientificamente. Então, essa pergunta, você aceita Jesus? Isso já deveria ser banido, viu? Porque nós não temos essa capacidade, né, de aceitar. Nós o reconhecemos, nós o amamos, nós sabemos quem ele é. E é isso que importa. E hoje em dia a gente vê as pessoas muito emocionadas espiritualmente. Deixaram de usar então a sua razão
para usar sua emoção. E a gente aprende desde lá de muito atrás de que a nossa fé ela tem que ser raciocinada. Nós temos que ter uma fé raciocinada e não emocionada. Porque quando você usa a sua fé emocionada, você não agrada ao Eterno, você não agrada a Yeshua, você não está contribuindo para nada. Muito pelo contrário, você está se deixando levar por uma emoção, e emoção é uma coisa momentânea, uma coisa que passa. E as pessoas vivem nessa emoção. E fora a emoção, se deixam levar também pelo fanatismo, onde se tornam pessoas que acabam afastando outras pessoas também da fé, da comunhão, né, do amor em Cristo com o seu fanatismo, porque as pessoas não sabem mais conversar, não sabem mais falar de Yeshua com o amor que ele nos transmite. Não sabem falar nada mais do que repetir versículos bíblicos, né, passagens bíblicas, doutrinas, isso é pecado, você vai para o inferno. Gente, é um absurdo. Isso é um absurdo nos tempos de hoje, principalmente no despertar da consciência, tá? E as pessoas, então, são movidas no mundo, desde que o mundo é mundo, pela emoção e principalmente pelo medo. É o medo do inferno que levam as pessoas para a igreja e não Yeshua, né? Não por amor a ele. É um medo de que, se eu não servir Yeshua, eu vou para o inferno. Então, são histórias que a gente ouve desde criança e que nós queremos ajudar você a ter Yeshua na sua vida, a amar Yeshua pelo que ele é, por tudo que ele fez, com a sua razão, com conhecimento, e não por medo, e não por indução, e não por doutrina, e não por dogmas, e não por mentiras contadas, desde que o mundo é mundo. Então, aqui neste canal, nós faremos alguns cortes, eu trarei algumas informações de fontes que eu mesmo busco, que, enfim, possa acrescentar a você motivação, tá? Motivação para que você entenda tantos mistérios, porque se você partir para o lado do espiritismo, você também lá você vai encontrar a verdade. Se você for para a católica, você também lá encontrará a verdade. Se você for para o evangelho, também lá você encontrará a verdade. E afinal, qual é a grande verdade? Isso acaba se tornando uma bola de neve onde confunde a cabeça de muitas pessoas e passam a julgar. E uma das coisas que eu acho triste, principalmente no Evangelho, nos evangélicos, né, na doutrina deles, é que a gente aprende desde sempre que o inimigo é o acusador das nossas vidas, almas, né? É o inimigo que nos aponta o dedo e nos acusa de tudo. Isso é o que a gente aprende. E aí a gente, quando depara com certos cristãos, para eles, na mentalidade deles, tudo que você sente é falta de Deus, aceite Jesus, volte para Jesus, e isso é rebeldia, e você vai para o inferno. Então, o Senhor vai pesar a mão sobre a tua vida, o Senhor vai fazer, o Senhor vai acontecer. E essas pessoas não têm noção de quem é o verdadeiro Senhor, né? Então, a gente estuda e a gente lê a Bíblia, e eu confesso a você que, desde criança,
a Bíblia, aquele Deus que a Bíblia se refere, para mim, não é o Deus que eu creio. E num estudo recente, que eu depois trago para vocês também, eu vi uma palestra onde uma pessoa diz: as pessoas julgam aquele Deus sendo Deus, né? Mas se você imaginar Deus como uma grande fonte, como um universo, e o universo todo sendo luz, e o universo todo sendo amor, é impossível que a fonte criadora, que é esse que nós reverenciamos, amamos e adoramos, seja capaz de tantas crueldades. Por que isso, pessoal? Porque ele é só amor. E muitas vezes eu falo, não adianta você pedir certas coisas para Deus porque ele não vai fazer. E as pessoas não entendem, mas por que ele não vai fazer? Porque ele é puro amor, ele nem entende a loucura humana às vezes. Porque ele não é um homem, ele é uma fonte de luz, ele é uma fonte criadora. E essa fonte criadora só entende o que é feito com amor. Ele é só amor. Ah, mas ele mandou o seu filho Yeshua, sim, como homem, para nos mostrar e para nos dar a nossa vida, a nossa liberdade. E aquilo foi uma missão, né? Foi uma missão dada a ele. E ele podia ter se libertado daquilo tudo? Claro que sim. Mas ele preferiu pagar o preço. Mas isso não quer dizer que morto está, porque muito pelo contrário, ele fala e ele vive, não é mesmo? Então, são esse tipo de coisa que a gente vê acontecendo hoje, pessoas completamente dominadas por doutrinas, sofridas, pessoas com depressão por causa de religião, pessoas cometendo atos, né, terríveis por causa de religião, discussões por causa de religião, brigas por causa de religião. Eu só quero lembrar uma coisa a vocês. Se o Eterno, a fonte criadora, ele é só amor, ele é tudo, ele é o todo, isso significa que é impossível que não tenha um dedo dele dentro de cada denominação criada pelo homem. É impossível que ele não esteja na natureza, que ele não esteja no espiritismo, na católica, na evangélica, nas águas, na mata, porque ele é tudo, ele é todo. E não se consegue tirar uma parte do todo. Porque se você tirar, imagina uma pizza que você pede lá gigante. Se você tirar um pedacinho dela, ela deixou de ser uma pizza inteira e passou a ser um pedaço da pizza, não é isso? E é assim que nós devemos imaginar o todo, a fonte criadora. Ele é tudo que existe. Ele é a fonte, ele está em tudo, ele está em todo. E esse todo é puro amor. E é por isso que eu quero trazer para vocês essa visão de alegria, de felicidade, de você viver uma vida plena, abundante, de você viver uma vida livre, sem medo de coisas que colocam na sua cabeça, tá? Vamos ter uma fé, então, racional. Sim, a gente se emociona com o nosso Yeshua, mas a nossa mente, ela tem que funcionar, ela tem que filtrar. E nós temos que saber que caminho seguirmos, porque o que seria de nós, né? Se os homens não resolvessem aí abrir uma igreja em cada esquina. Bom, repito, isso não é sobre religiões, isso é sobre o todo, isso é sobre Yeshua, é sobre a fonte criadora, é sobre amor, é sobre liberdade, é sobre ser feliz, ter a vida abundante, tá bom? E então eu espero que você me acompanhe nessa jornada
que você se inscreva neste canal e deixe o seu like e convide mais pessoas para entendermos, né, nessa caminhada, o que é viver uma vida plena com Yeshua aqui, hoje e agora, tá bom? Então fiquem todos com o Eterno. Espero vocês no próximo vídeo. Me ajuda aí com esse canalzinho que está nascendo para a nossa alegria, tá bom? Fiquem todos bem. Fui.